Os irmãos, olha, essa palavra mudou também, viu? Eu ia pregar lá em Mateus 14, quando fala que Jesus andou sobre o mar, né? E os discípulos estavam no barco, já tinha lido, estava na minha mente, né? Chegou aqui, o Papai do Céu mudou a história. Mas a Bíblia nos ensina que quem manda e comanda é o próprio Deus. É Ele quem pode, quem faz, é Ele quem é o dono das nossas vidas, amém? Daniel, livro de Daniel, capítulo 6. Eu dei uma adiantada aí, eu deixei na Bíblia dos irmãos aí na igreja já o livro certo, aí fica só a minha esposa que já está apta ali, já está boa na Bíblia ali, já abriu já. Amém? O diácono, louvado seja Deus, amém? Daniel, o livro de Daniel, capítulo 6. O tema da leitura é Daniel na cova dos leões. Mas se eu fosse mudar o tema da leitura, ou colocar uma personalidade nessa leitura, eu colocaria: haveria homem íntegro? Porque nos dias atuais o que mais nós vemos é a falta de integridade. E nós vemos aqui que o caráter de Daniel mostra uma integridade absoluta e aprovada por Deus, direcionada por Deus. E é justamente sobre isso que eu quero falar um pouco hoje. Amém? Daniel capítulo 6, versículo 1 diante, diz a palavra: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, das quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu-se desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do rei, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era homem fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, os presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por um espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não possa revogar. Por esta causa o rei Dário assinou a escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia uma janela no quarto, no seu quarto, janela aberta à banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então apresentaram-se e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia faz sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs
dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazido uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu o seu sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões, e chegando-se à cova, chamou Daniel e disse, e com voz triste, e falando ao rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizessem mal nenhum dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Amém, igreja? Até aqui. Amém, glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, nós temos uma história injusta. Essa não foi uma historinha, um conto de fada. Alguém inventou uma história. Não foi uma parábola, um conto qualquer. Isso foi real, foi vívido, aconteceu. Daniel, ele foi tirado da sua terra natal, de Jerusalém, ainda adolescente, novo. Foi levado ele e muitos como escravos para a Babilônia. A Bíblia fala que o rei Nabucodonosor reinou com braço de ferro, reinou com vara de ferro, reinou duramente. O reinado babilônico foi o reinado mais poderoso que existiu sobre a face da terra. O reinado babilônico foi tão grande que nós entendemos que toda a face da terra tinha o domínio de um só homem, o rei Nabucodonosor. Esse homem testou todos os que foram levados como escravos, que foram levados a viver no palácio para servirem o rei. E a Bíblia fala que dentre todos eles, algumas pessoas se destacaram: Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Mas Daniel foi tido aos olhos do Senhor como um líder entre eles, e ele era apenas um jovem, um adolescente. Nós vemos que Deus deu integridade para Daniel desde o começo. Daniel foi o primeiro a se mostrar e falar: não vamos fazer parte de tudo que o rei nos oferece, porque tudo isso tem aliança ou tem algum tipo de condenação com o mal. Não faremos parte do que o Senhor serve à mesa, não faremos parte do que o Senhor bebe à mesa, e nós temos o nosso caráter, nossa ingenuidade ao nosso Deus, não adoraremos a outro Deus. A Bíblia fala que quando isso foi descoberto, eles ficaram assim numa situação delicada. Sadraque, Mesaque e Abednego, por exemplo, foram lançados na fornalha de fogo. A situação muitas das vezes aperta para o crente, e às vezes a gente olha e fala: meu Deus, o Senhor pode nos livrar. E Deus não livrou esses homens íntegros, esses homens com caráter, esses homens que andavam com verdade na presença de Deus. Nós estamos orando e auxiliando uma família a qual a mãe, pedindo oração, chorando, nos pediu oração porque o filho dela está preso. Foi preso e foi levado ao presídio, e é a primeira vez que acontece isso, e foi uma situação banal, mas infelizmente ele errou, e quando a gente erra, a gente é penalizado, e ele está no presídio. A sentença ainda vai sair de 4 a 8 anos. Ele acabou de entrar no presídio, a mãe está chorando. E ela falou assim: mas o pastor ora por nós para que Deus nem permite que ele entre lá dentro da cela, da prisão, que ele fique condenado.
Eu falei assim, minha querida, nós vamos orar para que Deus faça o melhor para ele. Porque às vezes o melhor aos meus olhos pode ser que o ato de tirar ele dessa condenação e botar ele em liberdade novamente no mundo. Mas não é justo se ele realmente errou. A Bíblia nos ensina que Deus ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado. Ele pode perdoar os seus pecados, mas a consequência do pecado, Ele não te livra. Nessa situação, nós vemos que esses jovens, eles eram íntegros e não tinham pecados, e mesmo assim foram lançados numa fornalha de fogo ardente, de uma forma tão forte, que os soldados que os amarraram e jogaram, e abriu-se a porta, o fogo que exalou matou eles e não matou aqueles que lançaram. E que dentro da fornalha, Jesus Cristo se mostrou a eles, e eles andaram dentro da fornalha, dançando, cantando e exaltando o nome do Senhor, em meio ao fogo, e nem cheiro de fumaça, nem um só fio de cabelo, nada feriu eles, porque a presença do nosso Deus, muitas vezes nos livra, é dentro da prova, e não nos livra da prova. Às vezes nos bota na prova, para que seja modelado o nosso caráter, e a ponto que nós possamos andar com integridade e verdade perante Deus. E a gente não quer passar por situações dificultosas. A gente muitas das vezes se recorre a Deus e achando que Deus pode solucionar todos os nossos problemas, mas Deus muitas das vezes quer estar contigo nos problemas. Porque se, fala a verdade, se em tudo em nossa vida desse certo, eu começasse um trabalho, por exemplo, numa empresa, e em pouco tempo eu era o funcionário do mês, em pouco tempo eu era o destaque, eu só recebesse elogio, eu recebesse promoção, eu recebesse aumento, eu me destacasse, e tudo que eu pusesse a mão fizesse certo. Eu fosse namorar, noivar e casar, a minha casa seria de mil maravilhas, as minhas conquistas seriam excelentes, os meus filhos seriam maravilhosos, o meu futuro estaria prontamente modelado para o sucesso e para a felicidade. Responde, às vezes em nossas vidas, nem tudo Deus permite que dê certo, porque se tudo der certo, nós não recorremos a Ele. Tem muita gente que está alicerçada nos seus bens, no seu dinheiro, na sua cultura, na sua fama, no seu poder. E às vezes as pessoas falam, eu sou um exemplo porque a minha vida é maravilhosa. Mas ele está envolto dentro de uma cela, e aquela cela já aprisionou ele. Porque a Bíblia nos ensina que onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. E às vezes as pessoas vivem uma vida de luxo e acham que estão bom com Deus, mas não é, porque nem todas as conquistas que nós temos na face da terra servem para corroborar e para ajudar as nossas vidas perante Deus. Nem tudo que nós temos agrada. Responda para mim, se Daniel, íntegro do jeito que foi injustiçado, ele sentiu, mas ele não agiu de forma outrora. Daniel, ele foi íntegro no reinado do Nabucodonosor. Daniel foi íntegro no reinado de Beltesazar. O próprio rei Nabucodonosor orientou o seu filho à beira da morte e falou, olha, o rei falou ao seu filho no leito da morte, olha, esse homem Daniel, o Deus dele é poderoso, sujeite-se e aceite o conselho, seja íntegro com Daniel. O filho não obedeceu, o pai morreu, o filho assumiu o reinado. Beltesazar começou a fazer tudo que era errado, e de repente Deus mostra a ira, e chamam-se quem? Lembrou-se de Daniel pelas palavras do pai, mas ele não fez o que era íntegro, o que era bom aos olhos do Senhor, e também perdeu o reinado. E Daniel foi íntegro com o pai, foi íntegro com o filho, caiu o Império Babilônico e entrou o reinado Medo-Persa, e Deus coloca naquele reinado o rei Dário. O rei Dário continuou tendo Daniel, sendo bem visto por tua integridade. Sabe por quê? Porque ele tinha boa fama. As ações dele mostravam quem ele é. Muitas das vezes as nossas falas não mostram quem somos, mas as nossas ações sim mostram quem somos. A Bíblia nos ensina que nós somos como árvore, e a árvore a gente conhece pelos frutos. Você já viu um pé de maçã da abóbora? Você já viu um pé de jabuticaba da melancia? A gente sabe que o fruto, ele é conivente pelo que a árvore oferece. E às vezes nós temos que ter frutos dignos, aprovados por Deus. O reinado Medo-Persa estava assumindo uma postura mundial como o reinado mais poderoso. Caiu o Império Babilônico, e todo o Império, quando começou a se formar do Medo-Persas, a lei superava a palavra do rei.
O rei, ele andava assim como o líder, como o homem mais poderoso, como o homem mais respeitado no reinado. Porém, existia a lei medo-persa que dava a última palavra na situação de governamento ou de administração de todo o país, de toda a nação. E aí o rei achou por bem no início do reinado, como todo rei faz, como todo presidente faz, como todo líder mundial faz. Por exemplo, saiu o partido político de um e entrou o partido político de outro, porque mudou, saiu a presidência, acabou a presidência do país e entrou o outro presidente. Não é normal de um presidente trazer novos deputados, trazer novos, um novo pessoal, trazer uma nova comitiva, trazer um povo que ele conhece com confiança. O rei Dário vai fazer da mesma forma. Ele começa o reinado sobre toda a terra. E o que ele estipula? A Bíblia fala no versículo 1 que pareceu bem aos olhos dele constituir 120 presidentes, 120 homens sábios, inteligentes, de confiança, cultos, nobres, para servir como presidente, para presidir toda a terra. E sobre esses 120 presidentes, 3 governadores ou 3 príncipes aptos e capazes para servir de intermediário entre o rei e esses 120 administradores da terra, para que não houvesse nenhum dano. Ele catou entre esses 3 príncipes, ele achou por bem colocar Daniel como o líder desses 3 príncipes. Tradução abaixo do rei seria Daniel. E quando todos esses homens viram a intenção do rei, começaram a articular. E Daniel fazia parte desses homens. Daniel convivia com esses homens. Daniel conhecia esses homens. Tradução: Daniel convivia no meio de pessoas falsas. Daniel convivia no meio de pessoas que podiam puxar o tapete dele a qualquer hora. Daniel convivia no meio de pessoas erradas, mas ele não se contaminou com o que era errado. Ele não se deixou misturar com o que era errado. É difícil você conviver com pessoas falsas, porque às vezes elas estão ao teu redor, te dando um tapinha no ombro, te fazendo a pessoa mais importante do mundo, elogiando o teu trabalho, elogiando as suas falas, te fazendo se sentir importante, mas no fundo, o que ela puder fazer para puxar o tapete, para que você arruine-se, para que ela possa subir e galgar um degrau a mais em cima da sua vida, ela vai sim acontecer. A falsidade é uma coisa complicada. A falta de integridade, a corrupção. Isso é a realidade da humanidade. Não estamos falando só sobre governos, não estamos falando só sobre presidências, sobre prefeituras, governos, a política em geral. Nós estamos falando da integridade humana. Se as pessoas puderem puxar o tapete do próximo para ganhar proveito, acontece. A mocidade nos dias atuais, a juventude nos dias atuais, é uma juventude que não tem integridade alguma. Qualquer um leva proveito em cima da juventude. Qualquer um que oferece um lápis a mais, oferece uma moeda a mais, oferece uma vantagem a mais, ela abandona os seus valores que aprendeu com o pai e com a mãe. E ela se deixa levar pelos prazeres que lhe oferecem. Falta de integridade, falta de caráter, falta de Deus na vida. Por que os lares hoje estão se desfazendo? Por que famílias hoje estão se divorciando? Por que os filhos hoje sofrem pela ausência dos pais nas casas? Por que as mães hoje sofrem ao tentar suprir as necessidades do pai e da mãe para os filhos? Por que muita desgraça, muita doença? Por que muito trabalho, muito sofrimento? Por que muita dor está sendo gerada? Falta de integridade. Porque geralmente as pessoas se deixam levar e fazem conluio. Procuram algo contra a tua vida. Quando eles superam que Daniel ia ser posto superior a eles, eles falam: não, peraí, por que Daniel vai mandar na gente? O Daniel vai ser abaixo do rei. Ninguém vai poder falar com o rei, ninguém vai poder mandar nada, nenhuma ideia, ninguém vai poder dirigir-se ao rei. Se não falar com Daniel, tem alguma coisa errada. E repara que não foram pessoas qualquer, foram 120 homens capacitados, hábeis e sábios, envoltos em um só pensamento, em uma só concordância. Pensaram em praticar o mal contra Daniel, pensaram em realmente destruir a vida de Daniel. Responda para mim. Imagina quando você tem um inimigo e ele cata e fala com 2, 3 pessoas e conquista, manipula a mente de 2, 3 pessoas contra você. Já fica difícil de você enfrentar.
Agora nós estamos vendo aqui a realidade de Daniel, que não eram uma, duas pessoas, mas eram 120 homens poderosos e influentes, que tinham aval e poder, nome e fama, que eram respeitados. Eles eram tidos como presidentes acima de todo o povo, não eram homens qualquer. E quando a Bíblia nos ensina que quando o mal ele se junta, ele quer se sentir poderoso. Ele quer se sentir poderoso. Existem situações que o diabo ele quer se mostrar para você de uma forma que lhe amedronte, de uma forma que lhe cause pânico, lhe cause medo, lhe cause ansiedade, que você perca o chão. Repara, não tem situações na sua vida que parece que tudo está desmoronando, que você perdeu o controle, parece que nada vai dar certo, parece que você foi feito só para destruição, só para perca, só para dor, só para dano. Você não consegue encontrar um ponto sólido para você falar: nesse setor da minha vida eu sou feliz, porque parece que tem situações em nossas vidas que tudo está desmoronando. E como que a gente faz em situações dessas? Se a gente encontra um homem que não tivesse a integridade de Daniel, poderia falar o seguinte: vocês estão bolando algo contra mim, mas eu sei o podre de cada um de vocês. Levanta que eu vou me vingar. Fala alguma coisa que eu vou apontar o dedo. Você me entendeu? Mas Daniel, o que a gente soube? Que eles formularam e procuraram algo contra Daniel. Mas Daniel se pôs numa postura de integridade. Viva com caráter e integridade aos olhos de todos. Viva com caráter e integridade dentro da tua casa, no meio da tua parentela, na empresa que você trabalha, na rua com os vizinhos, no meio dos seus amigos. Viva com integridade a ponto das pessoas, se procurarem algo de errado para lhe apontar, olhem para você e mintam, porque você é íntegro o suficiente, porque elas não vão encontrar falha, porque a presença de Cristo Jesus em nossa vida é que modela nossos passos, a nossa conduta, o nosso ser. Eles formularam e procuraram algo contra Daniel. Eles formularam, eu imagino 120 homens vigiando Daniel. Eu imagino 120 homens poderosos que podiam dar ordem a mais subalternos dele. Ele fala: vigia, tenta encontrar alguma coisa, investiga, contratando pessoas para sondar o passado de Daniel, para procurar alguma coisa, porque Daniel foi entrado ali no reinado como um escravo vindo de uma terra conquistada. Ele não tinha nenhuma moral passada. Eles poderiam procurar algo contra, e às vezes parece que nós vamos perder. Daniel, ele no meio daquela situação toda, o que ele fez? Ele calou-se. Não se sujeita ao mal, vença o mal com o bem. Não tenta replicar as ações malignas, as falas malignas, as ações malignas contra você com o mesmo perfil. Ganhe essa situação com integridade, cabeça em pé, sabendo que o teu coração e a sua mente é vista pelo Senhor Jesus. Quem nos justifica é o Senhor Deus. E a Bíblia nos ensina que a vingança pertence a Deus, não pertence a mim, não pertence a você. Se nós formos agir de uma forma humana, nós vamos perder a batalha. Eles procuraram todos os jeitos de encontrar erros e falhas em Daniel, mas a Bíblia fala que o próprio rei olhou para Daniel e viu nele diferente. Eu vou constituir esse homem acima de todos como príncipe para governar abaixo de mim. Ele vai ter toda a autonomia, porque eu vi nele um espírito de excelência. O espírito de excelência está em nosso meio essa noite. É o Espírito Santo de Deus que tem poder de modelar a tua vida, tem poder de direcionar a sua vida. Às vezes nós enxergamos que está tudo fechado ao redor. Às vezes nós só enxergamos lágrimas e choro. A gente não tem perspectiva futura. Se cada um fosse contar as suas derrotas, as suas ansiedades, os seus prejuízos, teríamos aqui um culto de lágrimas. Mas nós olhamos por fé na ação toda poderosa do Senhor, que abre porta onde não há parede para mostrar o seu poder, que entra com recursos e forma situações favoráveis para nos abençoar. Quantas vezes nós oramos e Deus trouxe a bênção em nossa porta? Quantas vezes nós clamamos e não sem recurso e Deus trouxe alguém para nos abençoar na porta? Quantas vezes nós clamamos porque às vezes estamos adoecidos, enfermos, passando mal e nunca mais fomos em hospitais, porque dobramos o joelho, porque contamos com a oração dos santos, porque relatamos ao Senhor com todo o nosso coração: preciso da tua ajuda, Senhor. E Deus sempre presente, Ele nunca vai te decepcionar. Deus nunca vai te decepcionar. Entenda uma coisa: a Bíblia fala que por mais que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel por amor do teu nome.
Daniel confiava no poder da palavra. Daniel confiava na voz do Senhor Deus Todo-Poderoso. Eles procuraram algum encontro, Daniel, alguma situação que desfavorecesse. E aí chegaram a uma conclusão: investigamos, procuramos, analisamos, seguimos ele, mas nada tem contra esse homem. A única coisa que podemos encontrar contra ele é contra a lei do teu próprio Deus. E forjaram uma armadilha. O diabo tem feito armadilha para crentes nos dias atuais. O diabo tem feito armadilha para homens íntegros atuais. O diabo tem feito armadilha para pessoas que andam com retidão e justiça na presença de Deus nos dias atuais. As perseguições estão cada vez mais difíceis. Você não precisa fazer nada errado para o diabo tentar armar uma armadilha contra você. É só você ser justo, é só você ser verdadeiro. A luz incomoda as trevas. Não existe o aconselhamento. A Bíblia fala que Cristo ele veio ao mundo e ele falou que o mundo estava condenado, e a condenação seria que ele veio, que a luz veio ao mundo, mas o homem preferiu as trevas porque as suas obras eram más. Quando você anda na luz, nós representamos o poder dessa palavra. A Bíblia fala que Deus é luz e nele não há vestígio algum de trevas. A Bíblia fala que Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida, e que a palavra de Deus é luz e lâmpada para os nossos pés. Nós vivemos a integridade e as nossas obras são vistas aos olhos de todos. Daniel podia ter corrido dessa situação. Daniel poderia se camuflar nessa situação. Daniel poderia ter pedido uma licença para o rei. Daniel poderia ter se ausentado da promoção. Daniel poderia falar assim: rei, vai ficar perigoso para mim. Olha, eu servi o teu avô, a Nabucodonosor, eu servi a Beltesazar, estou te servindo agora, o meu histórico de integridade é bom, eu sou um homem justo, não gosto de coisa errada, mas olha, dessa vez eu vou me ausentar, porque agora é o meu pescoço que está em risco, estão armando alguma para mim aí, eu não quero nem saber, você me libera dessa promoção. Ele poderia ter corrido da situação, mas não dá para correr das ações do diabo. O diabo, ele peleja 24 horas. Já foi dito aqui, João 10:10, que o papel de Satanás é matar, roubar e ele não vai dar folga. Sabe por que ele não vai dar folga? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ele, quando olha para você, ele vê a imagem e a semelhança de Deus. Ele vê o amor de Deus sobre a tua vida. Ele vê a misericórdia que nos cobre todos os dias. Ele vê os nossos erros e falhas. E ao mesmo tempo ele vê a virtude da compaixão de Deus sobre as nossas vidas. Ele fala: não dá para entender. Eu vou destruir Deus, mas não posso com ele. Então eu vou destruir quem ele mais ama e luta contra a vida do homem. Muitos não entendem que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas a nossa luta é contra o diabo e todos os seus anjos. A nossa luta é espiritual. O diabo tem formulado armadilhas para crentes nos dias atuais. O que nós mais vemos nos dias atuais são pessoas se desvinculando da verdade. Parece que o cristianismo abriu um leque de pecado para entrar na igreja. Parece que o cristianismo hoje está corrompido. Por que as igrejas estão vazias? E por que algumas estão lotadas? A igreja da hipergraça, a igreja das paredes pretas, a igreja da revelação no oculto, a igreja onde tudo se pode, desde os ritos mundanos para dentro da igreja, as revelações carnais e a procura pelo enriquecimento. As igrejas estão lotadas nesse nível, mas a igreja que continua pregando que Jesus Cristo veio salvar o pecador e levar o homem ao arrependimento para morar no céu, e que pecado não entra no céu, mas sim o homem arrependido, essas estão vazias. Essas estão vazias. Formularam e chegaram ao rei e formularam uma armadilha ao qual enchesse o ego do rei, enchesse o carisma do rei, enchesse os pensamentos favoráveis do rei. Chegaram ao rei, bajulando o rei. 120 homens, presidentes, governadores, reuniram todos os grandes. Imagina o tamanho da reunião. Imagina o tamanho daquela reunião para chegar nele e falar: rei, todos nós aqui se reunimos, e colocou Daniel na história, e Daniel nem estava sabendo da história. Todos os presidentes estão de comum acordo, todos os prefeitos estão de comum acordo, todos os governadores estão de comum acordo, todos os príncipes estão de comum acordo, todo mundo elaborou uma lei, um edito para honrar o Senhor, porque naquela época a lei medo-persa dava-se a entender que o rei era como um Deus.
Então era favorável a história. Eles cataram e falaram: rei, nós estamos aqui com o edito para te honrar. Você merece, rei. Nós estamos aqui com uma lei para te glorificar por 30 dias. Qualquer homem que for clamar a outro Deus, ou a homem algum, e que não seja a ti, sobre qualquer pedido, esse homem ele tem que ser sentenciado, porque você é o Deus da nação, ele está iniciando o teu reinado, você merece toda a honra, por 30 dias, qualquer homem que for clamar a outros, e não seja o Senhor, esse será lançado na cova dos leões. Meu Deus. Esse será lançado na cova dos leões. Ele falou que todos concordaram, e era mentira. Já falaram mentira contra você? Já formularam situações para derrubar você? Já fizeram situações a qual você olha e fala: meu Deus, eu perdi dessa vez, não tem saída. Uma vez eu trabalhei numa empresa, foi a última empresa que eu trabalhei. Foi a última empresa, e quando me contrataram como vendedor de carros, foi numa loja de carros, o gerente me ensinou o trabalho, porque cada loja tem uma liturgia, tem um estilo, e falou para mim: ó, você faz isso, 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 isso. E depois de uma semana eu trabalhando, eu descobri que aquilo era mentira. Era uma extorsão para arrancar dinheiro de clientes. Era a pessoa que você ligava na casa tentando vender o carro e levava para lá dizendo que tinha mentira, que tinha comprador. Era só para ele ganhar dinheiro em cima de um laudo cautelar para colocar o carro dentro da loja. Que eu descobri, eu coloquei 4 carros para dentro da loja numa semana, chamei o gerente e disse: cadê a lista dos clientes que tem para comprar esses carros? Ele falou para mim: não, mas isso é mentira. Isso é só para colocar os carros para dentro, é só para você ganhar o percentual em cima do laudo. Eu olhei para ele e disse: meu amigo, eu acho que não me apresentei direito, eu vou me apresentar novamente. Muito prazer, eu sou o pastor Assis e eu não estou aqui para ganhar o dinheiro com mentira. E eu estou me desligando da empresa agora. Não, calma, Assis, você não conhece nem o dono da empresa, ele vai vir hoje à tarde, conhece ele, conversa com ele, quem sabe vocês podem entrar no acordo. Não sai assim não, você tem uma semana na empresa. Você é um rapaz que tem experiência, é um homem já vivido no setor de vendas, trabalhou em muitas concessionárias, você é um homem que pode ter futuro aqui, conversa com ele. Chegou à tarde, o dono da empresa veio falar comigo. E eu catei e falei assim: muito prazer, o que você está fazendo aqui é errado. Eu sou crente, eu sou pastor, eu sou fiel a Deus, eu não vou me corromper por dinheiro. E o que você faz aqui, você sabe que é errado. Ele virou para mim e disse: não é errado, a gente tenta manipular a situação. Eu falei: vem cá, os seus pais têm orgulho do que você faz? Para o dono da empresa. Ele falou assim: na realidade, eu sou afastado da igreja. Na realidade, os meus pais são cristãos até hoje. Eu falei assim: então converta os seus caminhos, lembra-te de onde você caiu, volta, se arrepende, se acerte com Deus e ande com integridade e caráter, para que a empresa cresça no nome de Jesus. Mas eu não vou ficar na empresa fazendo o que é errado. Eu devo satisfação ao meu Senhor, eu devo satisfação à minha família. Eu não posso andar na mentira para ganhar dinheiro desonesto. Irmãos, às vezes, aos nossos olhos, carente, desempregado há muito tempo, precisando de dinheiro, com a cesta, com o armário vazio de alimento, com as contas acumulando, qualquer outra pessoa podia fazer o seguinte: Deus conhece a necessidade, mas não, eu não dependo do homem para sobreviver, eu dependo de Jesus Cristo. Daniel, da mesma forma, ele olhou aquela situação e ele ficou na dele. Quando ele descobriu que o rei tinha assinado esse edito, e esse edito era baseado na lei dos Medos e de Persas, quando ele assina o edito, ele é irrevogável, porque a lei estava superior à ordem do rei. Quando ele assinasse, não poderia ser revogado, não podia voltar atrás. E foram investigar Daniel e descobriram Daniel orando no teu quarto. Daniel com a janela aberta, virada para Jerusalém, de joelho dobrado, 3 vezes ao dia, clamando ao Senhor. Daniel podia se ocultar. Daniel, quando descobriu que o rei tinha assinado aquilo ali, Daniel podia pensar da seguinte forma: a casa caiu, agora complicou. Se eles me ver cultuando ao Senhor, orando ao Senhor, eles vão me entregar, porque o projeto é esse mesmo. Mas Daniel podia arrumar uma escapatória. Daniel não podia falar o seguinte: Deus conhece a minha mente. Está dizendo lá no Salmo 139 que Ele conhece as minhas palavras antes que saiam da boca. Ele sonda o meu coração, Ele conhece-me por dentro. Então eu vou orar a Deus em silêncio, para que ninguém possa me acusar. Daniel poderia ter arrumado uma escapatória. Daniel poderia orar no oculto, quietinho, fechava a porta do quarto, em silêncio, falava só com a mente.
Mas Daniel não quis mudar a sua rotina de fidelidade para com Deus. Não mude a tua rotina de fidelidade para com Deus para tentar se ocultar da mentira e da armação que o diabo tem preparado contra a tua vida. Ande de cabeça em pé. Não foque a sua vida na derrota, mas entenda, existe um Deus Todo-Poderoso que por fé, Ele já lhe deu a vitória, não importa o que aconteça. Daniel estava lutando com armas espirituais contra uma armadilha humana e que levava uma centena de morte. Acharam Daniel orando. Acharam Daniel clamando ao Senhor. Acharam Daniel pedindo socorro e abrindo os braços do Senhor. Porque todas as vezes que a Bíblia fala que no nosso momento de angústia, no nosso momento de necessidade, no nosso momento de dor, a Bíblia fala que nesses momentos que o Senhor se faz presente. É no momento da aflição, da angústia, clama ao Senhor, clama a mim e responder-te-ei. O Senhor é poderoso para ouvir o nosso clamor e para nos dar o socorro certo na hora certa. Quantas vezes nós tivemos livramentos, quantas vezes Deus mostrou o poder, quantas vezes Deus entrou com recurso só para mostrar os sinais que nos ama. Da mesma forma, Daniel não quis desonrar o Senhor Deus. Eu não sei o que está passando na sua vida. Eu não sei os que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube, o que está acontecendo com a armadilha, com a cilada que o diabo preparou. Eu não sei o que se passa na história da sua vida, mas creia num Deus Todo-Poderoso que não falha ao te defender. Salmo 121 nos afirma que Ele não dorme, Ele não tosqueneja, Ele não vacila, Ele é como a sombra à tua direita, nunca sai do seu lado. Ele é poderoso para te dar o livramento, o escape, Ele é conosco. Paulo nos ensina que quem pode vencer o mundo se não for por Cristo Jesus? Tenha Cristo Jesus como alvo central do teu coração. Toda e qualquer situação Ele vai remodelar a teu favor. Glória a Deus. Todos os presidentes eleitos, os 120 homens, foram lá, o rei, vem cá, que história é essa? Se não assinou o edito? Não tem uma lei mostrando aí que por 30 dias ninguém pode adorar outro Deus? Ninguém pode falar e pedir socorro a outro homem, a outro Deus? Pois bem, foi o que fiz. Eu assinei, essa lei é verdadeira, está em circulação. Eu sou por 30 dias a solução para os problemas. Eu sou o rei, eu sou o Deus da história. A cabeça, o ego do rei perdeu-se. E ele tinha amizade e consideração por Daniel. Mas aí falaram e o rei bateu a ficha na hora. Olha, pois bem, achamos um que foi trazido como escravo lá de Judá, que foi trazido como escravo, está aqui no palácio, nem sei porquê, mas ele não faz honra com a tua palavra, ele não faz valor ao teu medito, ele não está nem aí para você. Quem é esse homem? Porque eu vi ele estava orando ao Deus dele 3 vezes por dia no quarto dele, janela aberta, estava clamando em voz alta. Porque o diabo, ele todas as vezes que vai falar algo de você, ele acrementa, ele acrescenta, ele tenta piorar a situação. Às vezes você não faz como falaram, mas ele quer aumentar a situação para denegrir a tua imagem. O diabo não é justo, o diabo não é misericordioso. O papel dele realmente é ter prazer no erro, na maldade. A impiedade é o grande sinal de uma ação satânica sobre a vida do homem. O rei olhou e disse, mas quem? Daniel. Quem? Daniel. Daniel, eu imagino que o coração dele apertou na hora. Mas eu considero Daniel. Mas Daniel é um homem íntegro. Daniel serviu Nabucodonosor, serviu seu filho dele, Beltesazar. 2 reinados passaram. Ele está aqui como o meu braço direito. Eu sempre olhei ele como homem de espírito e de excelência. Como vocês encontraram essa falha? Rapaz, isso aí foi uma armação. Agora eu não entendi esse dito aí, foi pegadinha. Vocês estão tentando formular uma queda para o Daniel. Então, rei, você pode pensar o que for, mas já assinou, não pode revogar, a lei não volta atrás. Olha, a sentença para Daniel é ser lançado na cova dos leões. Parece que a perca é certa. A Bíblia fala que o rei ficou angustiado. Você já parou para pensar que às vezes você pode ter cometido alguma injustiça ao julgar uma pessoa, alguma injustiça ao ver o erro da pessoa que às vezes você comete maior, alguma injustiça que falaram de uma pessoa e ela nem pratica e quem falou inventou. Às vezes a gente abraça a ideia dos outros e nem tira limpo, nem sabe o caráter da pessoa, mas a gente deixa levar. O rei, ele parou para pensar, rapaz, eu mesmo assinei a sentença de morte do meu amigo. Eu mesmo assinei um edito que não posso voltar atrás, não tenho poder. Ele passou um dia tentando salvar Daniel e não conseguiu. Eu
imagino que ele deve ter chamado outros intérpretes, outros advogados, outros grandes, para tentar juntar e formular alguma situação que revogasse, mas não deu. Chegou no cair da tarde. Os 120 estavam lá. Porque o mal, quando se reúne para ver a desgraça dos outros, sente prazer no erro, na perda, na dor, no choro, nas lágrimas, na dificuldade. Sabia disso ou não? Porque você quer estar rodeado de pessoas ao teu redor, é só ele ver a sua dor. Está todo mundo aplaudindo, no íntimo do coração está alegre, bem feito. Perdeu, merecia, foi bobo. Olha, todo mundo avisou, entrou nessa porque quis. Todo mundo não está afim de estender a mão, está todo mundo afim de pisar na tua cabeça na hora da dor. Estava lá os 120 na porta da cova dos leões. Rei, não tem jeito, pode jogar Daniel. O rei com o coração apertado, Maurício, dá ordem aos soldados. Os soldados vão e jogam Daniel na cova dos leões. Você já parou para pensar o que é um leão? Não era um leão, era vários leões, e a Bíblia fala que eram leões selvagens. Algumas interpretações bíblicas mostram que eram leões famintos e selvagens. Eles deixaram os leões sem comer por dias, para que ele realmente devorasse Daniel. Olha a maldade. Não eram leões qualquer. Eles estavam numa gruta, numa caverna, e lançaram Daniel. Rolaram uma grande pedra, fecharam a pedra, passaram cordas para travar, colocaram o selo real do rei e de todos os 120 que estavam com ele. Ninguém pode abrir essa pedra. Essa pedra está selada. O que estiver lá dentro está condenado à morte. Dessa vez esse homem não cresce. Dessa vez a perfeição que ele quer se mostrar não vai mostrar. Dessa vez a vitória que ele vai conquistar não vai conquistar. Dessa vez tudo o que falaram de bem dele vai acabar. Chega desse homem ser tão bem falado. Chega desse homem ser tão bem expresso, tão bem visto. Porque às vezes o teu brilho incomoda. Ninguém quer saber das suas dores, da sua luta, mas só quer saber que você é um homem bem visto, e isso causa inveja. Eu imagino que eles subiram após aquele sepultamento, porque ali era uma sentença de morte. Eles devem ter ido para suas casas e passar a noite todos alegres, todos rejubilando. Eu imagino que deve ter feito festa no meio deles. Vencemos Daniel. Por 2 reinados teve aí, neste terceiro acabou a farra dele. Por 2 reinados era o queridinho do rei, nesse reinado acabou a glória dele. É assim mesmo. O rei voltou para o seu palácio, entrou no seu quarto, a mente pesada, o coração triste, jejuou e começou a se isolar e chorar, e não quis o auxílio de ninguém. Tentaram levar músicos para alegrar ele. Vamos levar uns músicos, vamos levar palhaço, bobo da corte, vamos levar alguém para agradar. Quem sabe vamos colocar mulheres bonitas. Porque o diabo quer entreter a mente. O diabo quer manipular você. Você sabia disso? Que o diabo às vezes quer te manipular. Ele não quer te mostrar o caminho da verdade. Mas a Bíblia fala que o coração do homem é visto por Deus, e sabe quando o homem se arrepende ou não. Ele viu que o rei tinha se arrependido, todo-poderoso Deus viu que o coração do rei estava arrependido, foi uma cilada, ele era vítima como Daniel. E a Bíblia nos ensina que ao amanhecer do dia, o rei desce correndo até a cova, vai com ele todos os 120 homens, para dar risada, regozijar, se alegrar com a morte. Quando ele encosta a cabeça na pedra, ele grita: Daniel! Ó Daniel! O rei a quem tu serves teve poder para te salvar, Daniel! A resposta vívida, a resposta real, poderosa, marcante da vida de um homem verdadeiro, íntegro com Deus. Rei! Também, rei. Deus olhou para mim e não achou culpa nas minhas ações. Eu sou inocente perante Deus e também perante o Senhor. Não fiz nenhum desagrado, não fiz nenhum mal. É Deus quem me justifica, e para isso Ele mostrou. Mandou um anjo poderoso para estar na cova dos leões comigo. Mandou um anjo dos céus para entrar nessa batalha comigo. Mandou um anjo do céu para fechar a boca daqueles que queriam me devorar. Glória a Deus. Passou a noite seguro com a presença de um anjo na cova. Passou a noite seguro com a presença do Todo-Poderoso ao seu lado. Irmãos, às vezes nós estamos perdendo antes de Cristo me resgatar. Eu já falei isso em algumas pregações, mas sinta no coração de relembrar. Antes de Cristo me resgatar,
antes dele me libertar dos vícios, antes dele me libertar da prostituição, da mentira, do álcool, antes de ele me livrar da depressão, a minha vida, os meus pensamentos, o fundo do poço da minha vida foi tão intenso, tão grande, que os meus pensamentos eram suicídio e não tinha outros. Não via mais solução. E Deus, por tua riquíssima misericórdia, estendeu os braços e me acolheu nos braços. Estendeu as suas poderosas mãos e tirou a morte do meu destino. E falou assim: a tua sentença é a morte. Hoje eu abro a porta da vida nos teus caminhos. Da mesma forma fez com Daniel na cova dos leões. O rei se alegrou e encheu o coração de gozo e paz. A primeira ação: tira Daniel da cova e pega todos esses 120 homens, mais mulheres e mais os filhos. Porque às vezes as suas ações é uma ação negativa que você fez, mas acarreta mais para a tua casa, para a tua mulher, para os teus filhos, para o seu futuro, para a tua história. Não vem só para você. Imagina aí, vamos fazer o cálculo: 120 homens armaram uma armadilha. Se cada homem desse fosse armado e fosse casado, já seriam 240 pessoas. Se cada uma dessas pessoas tivesse um filho, 360 pessoas. Naquela época o povo tinha muitos filhos, mas vamos chutar que tivesse só 3 filhos cada um. Nós falamos aí de 500 pessoas lançadas numa cova de leões. O que Deus faz é muito além, porque a Bíblia fala que tudo que planta se colhe. Se você planta só um grão, a colheita vai ser intensa de grãos. Se você planta o que é bom, pode ter certeza que Deus vai superabundar a graça na sua vida. Mas se você planta o que é mal, não tenha pressa, que a colheita vai ser abundante também. Todos os males que você plantou realmente vai ser para futuros anotarem e falarem: realmente a mão de Deus pesou ali. Os leões, eu imagino aquela multidão. Vamos dar um cálculo de 450 a 500 pessoas sendo jogadas naquela cova. A Bíblia fala que os leões, antes de chegarem no fundo da cova, dilaceravam os ossos, matavam e estrangulavam, acabavam com as pessoas antes de chegar no fundo. Eu acho que o anjo desceu lá e falou assim: filho, não vamos leões lá, ó, relaxa aí, não vai comer só não. Tem um banquete grande aí, umas 400, 500 pessoas estão descendo para matar a fome de vocês. Responde aí. Deus é poderoso para te guardar. Deus é poderoso para mudar a tua sentença. Deus é poderoso para abrir as portas. Tudo que o diabo profetizou, toda a armadilha que ele armou, toda a ferramenta preparada contra você não prosperará. O diabo pode até tentar. A Bíblia nos ensina aqui: aquele que é de Deus, o maligno não toca. Nós somos guardados pela presença do Senhor. Estamos escondidos debaixo das asas do onipotente Deus. Estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo. Tem anjos ao nosso redor. Tem anjos ao nosso redor, pertinho. A Bíblia fala que Deus vai à nossa frente, também à nossa retaguarda. Nós estamos protegidos debaixo da potente mão do Senhor. Ninguém pode lhe tocar sem a permissão de Deus. Ser fiel com o Senhor, ser obediente com o Senhor. Tudo o que eles projetaram contra caiu sobre eles, sobre suas filhas, mulheres, sobre os filhos e filhas. Olha só, não foi só a vingança de Deus que foi grande. A Bíblia fala que o rei Dário formulou um edito e começou a proclamar: o Deus de Daniel é um Deus vivo e excelente, que reina de geração em geração. O Deus de Daniel é um Deus que livra, é um Deus poderoso, e esse Deus tem que ser reverenciado por todos. Abriu um dito ao mundo, todos tinham que honrar e reverenciar e adorar o Deus de Daniel. Você sabe que os seus feitos de vitória vão se espalhar. Sabe os seus feitos que Deus vai abrir, que vai fazer, que vai acontecer na sua vida? Sabe aquela oração que só você fez? Sabe aquele choro que só você e Deus viu saindo dos seus olhos? Sabe aquela dor que estava no teu coração? Sabe aquela injustiça que fizeram? Sabe aquela perda material? Sabe toda aquela maldição que lançaram em cima de você? Não se preocupa. O Deus Todo-Poderoso está contigo. E a vitória quando vibra a sua história, a vitória quando entrar na sua vida, a vitória quando modelar todo o teu caráter, a vitória quando lhe trazer integridade, a vitória quando lhe abrir as portas, vai ser vista por todos os que te amaram. Todos que armaram ciladas contra você.
está rindo, regozijando, dizendo: dessa vez ele perde, dessa vez ele morre, dessa vez ele se afunda, dessa vez ele fica na solidão, dessa vez ele passa fome, dessa vez ele não tem teto sobre a cabeça, dessa vez os amigos vão negligenciá-lo. O diabo projetou destruição para a tua vida, mas eu profetizo em nome de Jesus a vitória sobre a tua vida, toda sorte de bênção de Deus sobre a tua vida. A Bíblia nos ensina que operando Deus ninguém pode impedir. Já foi lido aqui que Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus do impossível. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Pastor, você não sabe os vícios que eu tenho. A Bíblia fala que até os vícios, foi falado de Daniel, você viu? Procuraram vícios em Daniel, para você ver como os vícios denigrem a gente, né? É isso mesmo que falaram? Vícios? Procuraram vícios em Daniel. Ei, Jesus, eu fico imaginando. Aqui, ó, versículo 4 da leitura oficial do capítulo 6. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar a ocasião, procuraram achar algo contra, procuraram achar algo de erro, procuraram achar alguma falha, procuraram achar algum erro. Tem pessoas às vezes que estão do seu lado, falando com você todo dia, batendo no teu ombro todo dia, e na verdade eles estão a fim de contar tuas falhas para tirar sarro, para falar mal de você pelas costas. Aqui, ó, procuraram algo contra Daniel, a respeito do reino, a respeito da sua integridade, da sua vida, mas não podiam achar ocasião alguma, nada contra, nem culpa alguma, porque o passado dele era limpo, e também porque ele era fiel. Olha só, tem sido fiel com Deus aí? Ele era fiel e não achava nele nenhum vício, nem culpa. Às vezes nós somos taxados pelo que se mostramos, e Daniel se mostrou como um homem respeitoso. Daniel se mostrou como um homem aprovado. Se mostre também como um homem aprovado. É possível sim viver no meio de corruptos sendo íntegro. É possível sim viver no meio de uma parentela corrupta sendo íntegro. É possível viver no meio de uma rua corrupta sendo íntegro. É possível viver no meio de amigos corruptos sendo íntegro. Sabe por quê? Porque dentro da tua integridade existe a presença de Deus que guia os seus passos. E quando você é guiado por Deus, você serve de exemplo. O mundo não consegue te contaminar, mas você acaba contaminando o mundo com a glória de Deus. Aleluia. Você acaba transformando o mundo com as suas ações. O povo pode até, às vezes nós estamos aqui, eu e minha esposa, num culto semanal sozinho, as cadeiras vazias. Ela dirige o culto para mim e eu prego para ela. Aí fala: esse casal é maluco? Já passaram aqui, pararam na porta, riram da gente. Esses dois são doidos. Que crente maluco é esse? Riram de rachar o bico, de falar mal. Isso daqui a pouco vai acabar. Isso não vai para frente. Esse negócio de igreja nessa rua, para. Não vai para frente, daqui a pouco para com isso, é fogo de palha. Não importa o que o diabo projetou. Não importa a maldição que se falaram, não importa o que pensa a teu respeito, o que importa é a tua integridade, é a tua verdade, é a tua justiça perante os olhos do Senhor. O diabo não tem poder algum sobre a tua vida se você anda na verdade. O diabo não tem poder sobre a sua vida quando você se submete a Deus. O diabo não tem poder sobre a sua vida. 1 Pedro capítulo 5 nos fala: sujeitai-vos debaixo da onipotente mão de Deus, e no devido tempo Ele vos exaltará. Temos que ser sujeitos a Deus. Temos que acreditar em Deus. Temos que se relacionar com Deus. Porque muito se fala de Deus, mas poucos conhecem a Deus. Muitos vêm com um conselho: não, Deus vai te ajudar, daqui a pouco Deus muda isso daí, passa. Mas às vezes as próprias pessoas que estão falando da boca para fora não conhecem verdadeiramente Deus. Não se deixam levar pelas palavras dos outros, mas tenha intimidade particular com Deus. Tem uma verdade só tua com Deus. Dobre os joelhos no íntimo do teu lar e converse. Abra o teu coração para Deus. Peça ajuda para o Senhor. Declare as suas necessidades para com Deus. O primeiro caminho de vitória da vida do homem é reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida. O primeiro
passo de vitória, de mudança, de transformação, de bênção na vida do homem é reconhecer Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da minha vida, como o Senhor e Salvador da sua vida. Eu lembro que quando eu tive que aceitar Jesus, eu estava congregando há 4 meses numa igreja. 4 meses, e todos os cultos que eu estava congregando, eu falava: hoje o pastor vai fazer um apelo, hoje eu vou aceitar Jesus, eu preciso aceitar Jesus, eu não quero morrer para o inferno, eu preciso ter Jesus na minha vida. 4 meses se passaram, todos os cultos eu participei, chegava antes, eu esperava a atenção, ninguém me dava atenção, esperava antes, chegava antes e aguardava alguma palavra de conforto, ninguém dava uma palavra de conforto. Eu entrava, sentava e ficava, sentava, no fim do culto alguém me cumprimentava, mais ou menos, eu ia embora, mas com esperança, no próximo culto eu aceito Jesus, quando fizer um apelo eu aceito Jesus. 4 meses passaram, eu esperando para me declarar perante os homens, para que eu possa ser declarado perante o Pai, porque a Bíblia nos ensina em Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33, que todo aquele que me declarar perante os homens, eu o declararei perante meu Pai que está nos céus. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Mas diz também que todo aquele que me negar perante os homens, eu também o negarei perante meu Pai que está nos céus. A minha ação era se declarar aos homens: eu sou cristão, tenho o meu nome no livro da vida, eu fui perdoado pelo Senhor, as minhas vestes foram lavadas, santificadas, remidas no sangue do Cordeiro, hoje os meus pecados perdoados, eu ando na presença do Senhor com integridade. 4 meses passaram, o pastor no meio de um culto, passando no corredor da igreja, eu não aguentei, puxei o paletó dele: pastor, vem cá, dá atenção para mim só um pouquinho. Meu filho, como é que você vai? Tudo bem? Lembra como hoje? Falei: pastor, você vai fazer o apelo hoje? Pastor, você vai lá na frente falar quem quer aceitar Jesus hoje? Eu estou há 4 meses esperando aceitar Jesus, eu não quero morrer sem Jesus não, faz o apelo para mim hoje. O evangelho hoje está corrompido em alguns locais. A Bíblia nos ensina que o dia do amanhã não nos pertence. O dia mais importante da sua vida é hoje. Alguns já podem ter ouvido eu falar isso, mas é a pura verdade. O teu passado é só história, o teu futuro você não sabe, é um mistério. Mas o dia de hoje, ao reconhecer Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, pode mudar a tua eternidade. Não é só os seus dias sobre a face da terra, não é só a sua situação na cova dos leões, não é só o medo dos leões estar ao redor, não é só o medo daquele buraco sendo injustiçado, lançado, não é só o medo da perca, do dano, do choro, da dor, não é só a transformação na sua vida aqui. Quando nós aceitamos a Cristo e reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus que desceu do céu e morreu na cruz do Calvário para perdoar os meus pecados e salvar a minha alma e conduzi-la para os céus, quando reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador, a nossa vida muda eternamente. Aleluia. Daniel tinha tudo para ter um joguinho de cintura, se esquivar e sair dessa cilada. E Deus não o livrou da cilada, mas esteve com ele lá no meio da cova. Às vezes Deus não quer livrar o filho do presídio, mas quer estar com um filho no presídio para modelar o caráter dele. Às vezes Deus não quer livrar você das perseguições, mas quer que você aprenda a conviver com as perseguições e pagar o mal com o bem. Pastor, o que está falando é difícil, nem sabe o que fizeram comigo, nem sabe o que eu estou passando, nem sabe as dificuldades. Uma coisa eu falo: o pastor, para chegar a ser consagrado, sofre tanto. Os pastores da casa do Senhor sabem o que é isso, o preço que pagamos para chegar numa postura de pastor, as perseguições, os danos, as doenças, as humilhações, as necessidades. Nós sabemos o que é sofrer pelo amor de Cristo. E na realidade, eu sou o mais novinho, que mais preciso da graça do Senhor. Eu preciso da compreensão e da ajuda do Senhor todos os dias, e me ponho como ajudador, para que essa oportunidade abra em sua vida também. Eu não posso terminar o culto sem fazer o apelo. Eu não posso terminar o culto sem dar a oportunidade da graça, da salvação entrar na tua vida, da presença do Espírito Santo entrar no teu coração, lançar esse valente que está no teu coração, destruindo a tua vida por terra e fazendo o teu coração casa, templo do Espírito Santo, para modelar a tua vida e te guiar para os céus. Deus Todo-Poderoso tem esse poder.
de uma ação chamada fé. A Bíblia fala que a fé sem obras não tem valor nenhum. Mas eu declaro em nome de Jesus a salvação da tua vida. E eu quero fazer uma oração. Eu quero realmente fazer uma oração para aqueles que quiserem aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador nessa noite. A Bíblia nos ensina que o nosso nome é escrito no livro da vida. E que um dia o livro da vida será aberto. Em Apocalipse capítulo 20 nos fala sobre o juízo final. E fala que todos aqueles que não estiverem o nome escrito no livro da vida vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, que é a condenação da segunda morte. É o que diz a palavra de Deus. Nós estamos aqui para profetizar vida plena, abundante e vida eterna em Cristo Jesus na vida de vocês. E a ação de fé depende de vocês. Pastor, eu quero. Pastor, eu quero o auxílio do Senhor, eu quero a ajuda do Senhor, eu quero o Senhor reinando na minha vida, eu quero o Senhor como meu rei, eu quero o Senhor como meu amigo, eu quero o Senhor como meu ajudador, eu quero o Senhor como meu salvador. Aleluia. Como eu faço? Vem aqui, eu quero orar por você. Mas a ação de fé é tua. Eu não posso obrigar, existe o livre-arbítrio. Deus, Ele não é um imperador maligno, que Ele entra no coração à força, Ele entra na casa à força, Ele conquista a força. Não. Ele quer que você o escolha como Rei e Senhor, por amor. Porque Ele deu a maior prova de amor pela humanidade, entregando o teu Filho para morrer na cruz do Calvário, para perdão dos meus e dos teus pecados, para se apropriar na cruz do Calvário das minhas maldições, das minhas iniquidades, das minhas doenças, das minhas enfermidades, do meu pecado e, acima de tudo, da minha condenação eterna. Jesus se apropriou dos meus males, tomou sobre si, pagou o meu preço de sangue, para que nós possamos ter comunhão e vida eterna com o Senhor. Glória a Deus. A oportunidade é dada. E eu peço que a graça do Senhor alcance a mente e o coração de muitos. Eu conheço tantas pessoas que passam à frente do ministério, que estão afastadas, mas que passam à frente do ministério, às vezes para, ouve o louvor, canta com a gente, cumprimenta, promete que algum dia vem. E se você corre lá para aproveitar a oportunidade para falar do amor de Jesus, você mal consegue falar porque elas começam a se abrir e choram à toa, mas não tem força para voltar. Eu peço que o Espírito Santo dê força em nome de Jesus, para que esse bloqueio maligno que ainda impera no coração de muitos que têm desejo de estar na casa do Senhor caia por terra, e a salvação reine plena sobre a vida e sobre a família de todos. Profetizamos toda sorte de bênção na vida dos filhos do Senhor, dos escolhidos de Deus. Amém? Mas não é por força e por violência. Que Deus possa dar uma nova oportunidade. Glorificamos a Deus, porque Daniel não foi só reinado, não foi só honrado no reinado do rei Dário, mas o outro rei que assumiu também em toda a história da Babilônia, em toda a história medo-persa, Daniel foi honrado como homem íntegro. 4 reis passaram. Ele entrou como escravo adolescente, só com Nabucodonosor ficou 45 anos. Ele chegou à sua velhice e passou 4 reinados, com integridade absoluta em Cristo Jesus. Que nós possamos aprender a ser íntegros e constantes. Íntegros e constantes na integridade. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Que o nome de Jesus possa ser honrado com as palmas. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus.